Então vamos lá para nossa aula de número 3. A gente teve a nossa primeira aula ali online, né, presencial. A segunda aula que foi com foco maior nos respiratórios e, obviamente, continuar com a sequência do Surya Namaskar e das retrações abdominais. E hoje vai ser uma aula mais teórica. A gente vai falar um pouquinho sobre os códigos de ética do Yogin. Tem um livrinho muito pequenininho, né, tipo uma simplificação do código de ética, dos códigos de ética, que é esse livrinho aqui bem pequenininho aqui, ó. A gente vai usar ele como base. Os códigos de ética do Yogin, eles servem para a gente relembrar, para a gente retomar alguns princípios muito básicos da existência. Acredito que se não fosse... como é que fala? Se a gente não tivesse cometido nenhum desses erros e acertos não são bem as palavras que eu mais gosto de utilizar, mas se a gente não tivesse sofrido com alguma desses códigos de ética, né, de alguma forma, não precisaria estar escrito. Assim como as leis, né, as leis, né, da própria advocacia, de leis de trânsito, leis de escola, né, as normas, as regras. Então, os códigos de ética do Yogin, eles são base para um yoga antigo e para o yoga pré-clássico. Se você for estudar o yoga de Patanjali, por exemplo, que é o yoga clássico, as primeiras partes, o que você vai aprender, o que você vai estudar, são os yamas e os niyamas, que nada mais é do que os códigos de ética do Yogin. O que a gente faz dentro do Swastika? A gente explana os códigos de ética e tenta fazer com que o praticante ele insira isso no seu dia a dia, na sua vida. Se a gente for falar assim, nossa, Gabi, mas é uma coisa tão simples. Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque quando a gente coloca atenção em algo, em algum código de ética e leva isso para o nosso dia a dia, que até isso vai ser uma das tarefas, é você pegar um código de ética. Nós temos 21 dias, certo? De vivências, de experiências, mas o yoga é para ser para sua vida. Então que você escolha, que vocês vão ter muitas tarefas, mas que você escolha um código de ética para vivenciar por mês. Ou, putz, Gabi, mas um mês é muita coisa. Vivencie a cada 15 dias e perceba nas coisas mais sutis, assim, sabe? No seu dia a dia mesmo. Eu vou contar uma história que aconteceu num aprofundamento filosófico, que é um aprofundamento que nós instrutores podemos ministrar para formar novos instrutores. E uma das tarefas sobre código de ética era justamente essa. A gente pegava cada semana, estudava um código de ética e dava como lição de casa a pessoa perceber, estudar aquele código de ética no dia a dia. E daí uma coisa muito, 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 você fala, nossa, mas nunca parei para pensar que isso é antiético. Um aluno nosso, né, pensando, né, no que ele tinha feito, ele falou, você acredita que eu fui no supermercado e naturalmente eu dou o CPF da minha esposa, porque ela tinha cadastrado o CPF dela para ganhar pontos ou selos no Pão de Açúcar. Faz tempo já isso. E daí a moça perguntou para ele, você tem o seu CPF cadastrado? Você acumula pontos? Sei lá. E ele, no ímpeto, ele foi fazer o que ele sempre faz, né? Que foi falar o CPF da esposa dele. Ele falou, não tenho. Quando eu faço, ou quando eu venho fazer compra, ou quando eu coloco o CPF não é meu, é da minha esposa. Então, assim, uma coisa boba mesmo, porque a gente não tem problema, né? Se o meu marido for lá usar o meu CPF, a gente sabe um do outro. Mas se a pessoa te pergunta, você tem o seu CPF cadastrado e você fala sim e dá o CPF de uma outra pessoa, é como se você estivesse mentindo. Então a gente sabe essas coisas muito, muito bobinhas assim. E daí tipo, não tenho, mas eu posso usar o da minha esposa, o da minha esposa tá cadastrado, sei lá, sabe? E dá uma explanada, por que você não tem o seu? Ou tipo, por que eu não posso fazer o meu também? E daí eu acumulo e ela acumula e depois faz todo mundo junto, sabe? Então, assim, são coisas muito, muito, muito simples. Eu comecei a perceber isso no meu dia a dia, em relação à aula.
eu tinha muitas aulas seguidas, assim, eu saía das 7 às 8, 8h15 eu tinha outra aula, das 8h15 às 9h15, às 9h30 às vezes eu tinha aula. E daí eu não tinha saído ainda da aula do aluno, não tinha terminado a aula, meu aluno, você já tá vindo? Eu falei, não, já tô saindo. E eu parei de fazer isso. Por quê? Porque no meio desse, eu já saí, podiam acontecer muitas coisas. O meu aluno poderia terminar a aula depois de voltar do Samyama, que normalmente eu estou saindo, me perguntar coisas, o elevador travar, o meu carro tá preso, eu não consegui chamar o Uber, então podia acontecer milhares de coisas que me impedissem de chegar no horário que eu chegaria. Então, não, ainda tô terminando a aula, talvez eu demore um pouco, tô saindo agora, tipo, na hora que eu tivesse entrei no carro, pronto, agora sim eu estou a caminho da sua aula, sabe? Então, essas coisas que às vezes viram condicionamentos a gente falar. E é mais ou menos isso que eu gostaria de propor para vocês. Ter esse cuidado. Não é, tipo, nossa senhora, eu falei que eu tô saindo, só que eu efetivamente não tô saindo, eu tô indo no banheiro. Putz, mas eu tô mentindo. Calma, não se martirize, não deixe batatas, não fique sentado no milho, pelo amor de Deus. Então, assim, não é isso. É só para que a gente, às vezes, tire vícios que não precisa ser feito. Então, meu pai me incumbiu de fazer umas coisas no banco para ele. E várias vezes ele, Gabi, você foi, Gabi, você foi, Gabi, você consegue? Eu falei, pai, eu não consigo, eu não tô conseguindo, porque eu tenho tal coisa pra fazer. Daí na minha cabeça ele fala, mas caramba, ela não pode meia hora, 20 minutos, só que não são meia hora, 20 minutos. A última vez que eu fui no banco pra ele, eu fiquei lá 2 horas no banco. Então, assim, é uma programação que a gente tem que fazer para fazer determinadas coisas para algumas pessoas. Então, eu falei, pai, quando eu tiver um tempo hábil, que eu consiga ela ficar lá 1, 2, 3 horas para resolver, eu vou. Mas eu não vou falar, amanhã eu vou, depois eu vou e eu não vou, sabe? Então, eu comecei a me cobrar menos. Isso é bacana, é o se cobrar menos. Não se colocar na responsabilidade que você tem que fazer tudo a toda hora e estar ali na hora que a pessoa precisa. Então o código de ética às vezes te traz essa clareza, sabe? De se satisfazer com algumas coisas, o santosha, é o estado de contentamento. Você tem a tarefa de fazer 3 Surya Namaskaras para cada lado, são 6 repetições. Só que teve um dia que você acordou um pouquinho mais tarde, teve um dia que o seu filho acordou no meio da segunda repetição. Teve um outro dia que te deu dor de barriga. E daí você vai ficar, nossa, mas eu não fiz, eu não cumpri minha tarefa, que não sei o que. Meu, se contenta com o que você pôde, porque foi aquilo que você se propôs, só que não deu. E tudo bem. Se você conseguir realizar essa tarefa depois, realiza. Mas também se contente por ter conseguido fazer alguma coisa. Sabe? Porque senão a gente se cobra demais. A gente tem uma proposta nesses 21 dias. Seja perda de peso, perda de circunferência, entrar numa roupa, ficar com um tanquinho, ficar com um músculo mais forte. Seja lá qual for a sua expectativa, o seu objetivo. Se você não conseguiu aquele objetivo físico, denso, palpável, não se martirize, porque se você se doou esses 21 dias para se conhecer melhor, para praticar, para colocar na sua rotina coisas que você não tinha na sua rotina, mudar a sua alimentação, mudar o seu comportamento mental e mudar o seu coração, mudar as suas emoções e ficar feliz com isso, já é um passo enorme, se não for muito maior e muito mais enobrecedor do que um gominho, do que um músculo, do que cintura mais fina, do que pesos na balança, sabe? Eu acho que tem que sair daqui, sim, feliz com o resultado, mas é um resultado que é, pra mim, mais da pele pra dentro do que essa carcaça aqui, ó, que você coloca uma roupa que não mostra o seu corpo, é o mesmo corpo que tá lá mostrando, tá nu ou tá com roupa, é o mesmo corpo. Só que ele tá saudável, ele tá funcionando, ele tá gerando energia, ele tá te gerando poder de criatividade, ele consegue fazer com que você se concentre, sabe? Então é mais isso, tá bom? Então, bom, depois de tudo isso,
Vamos lá. Vou ler só um trechinho do que o mestre falou, que o mestre De Rose falou, e a gente começa a falar sobre os códigos de ética. Não existe yoga sem um bom relacionamento humano. Eu acho que isso que o mundo está precisando. Ter um bom relacionamento humano, ter empatia, ter compreensão, ter compaixão, ter amor. Então é muito importante. Então não adianta praticar yoga, meditação, mantra, se você não souber se relacionar bem com as outras pessoas. Isso é fundamental para que a gente cresça como ser humano. Então fica isso como dica, tá? Tem um outro livrão que é o Yoga Sutra de Patanjali, que eu vou mostrar numa próxima aula teórica, tá? Mas assim, ó, o código de ética, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, os yamas e os niyamas, que foi o que eu falei, que é a base do yoga clássico. O yoga clássico vem depois do yoga pré-clássico, que é o yoga que a gente pratica. O nosso tipo de yoga é o Dakshinacharya Tântrica Nirishwara Samkhya Yoga, esse nome gigantesco que o mestre só codificou e deu o nome de Swastika, não foi alterado nada. Ele só transcreveu o que era esse yoga lá da Índia para nós hoje em dia, tá bom? Então, os yamas: não agredir, não mentir, não roubar, não dissipar a sexualidade e não cobiçar. Em sânscrito, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya e aparigrha, tá? Então esses são os 5 yamas que nós temos. E tem os niyamas, que é limpeza, alegria, autossuperação, autoestudo e autoentrega. A alegria pode ser o contentamento, que eu falei sobre o santosha, é uma das palavras que eu mais gosto. Então, saucha, que é a limpeza, santosha, que é a alegria ou contentamento, eu gosto mais da palavra contentamento, tapas, que é o poder de autossuperação, swadhyaya, que é o autoestudo, e ishwara pranidhana, que é a autoentrega. Tem coisa que não tem mais o que fazer. E a gente sempre fala, agora ishwara pranidhana. Não tem mais o que fazer, você já fez de tudo. Então agora só entrega, tá? Então são essas coisas que a gente vai... Essas coisas são ótimas, né? São esses códigos de ética que nós vamos abordar. Eu não vou me estender muito, até para que você possa assimilar. E depois eu vou também mandar... vou ver se eu consigo baixar em PDF esse livrinho e mandar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Yoga é qualquer metodologia estritamente prática que nos conduz ao samadhi. Então o yoga é prático, tá bom? Não é blá blá blá, é prática, é sentar e praticar. Tudo bem? Ahimsa. A primeira norma ética milenar do yoga é o ahimsa, é a não agressão. Deve ser entendido lato sensu. O ser humano não deve agredir gratuitamente outro ser humano, nem os animais, nem a natureza em geral. E isso daí a gente leva para tudo. Então, a alimentação, o não agressão, né, ao animal, desde, obviamente, um animal que está na rua, que você não deve agredir nunca, chutar, maltratar, como existia muito antigamente, a gente escutou muitas histórias de hoje em dia adultos, né, mas que na infância faziam coisas muito esquisitas, assim, com animais. Que acho que talvez não valha nem a pena a gente comentar, mas que era muito natural, é muito, muito ruim de falar, né? Mas era habitual, sabe? Essa agressão, parecia que era algo bacana. Então, tipo, pegar, como que chama aquilo? Estilingue e acertar um pássaro, acertar, sei lá, uma ratazana, acertar um gato. Então, eram coisas que os adolescentes, as crianças faziam como se aquele animal, aquele bicho não sentisse. Então, é muito maluco isso. E a parte de alimentação, para nós como yogins, é o não consumir, né, os animais. Não deve agredir fisicamente nem por palavras, atitudes ou pensamentos. Então, é desde o mais denso até o mais sutil. E isso é muito, muito difícil. Nós seres humanos, nós
somos ali a prova viva do quão difícil não ter esses pensamentos, às vezes, né? Que vêm, eles acontecem como se fossem flashes, como se fossem insights, mas são insights que não são positivos. Então, a gente parar para observar isso. Vai ser nosso primeiro código de ética, e eu vou deixar como sugestão o ahimsa, tá? Que é a não agressão. Permitir que se perpetre uma agressão, podendo impedi-la e não a fazendo, é cumpliciar-se ao mesmo ato. Cumpliciar-se no mesmo ato. Derramar o sangue dos animais ou infligir-lhes sofrimento para alimentar-se de suas carnes mortas constitui barbárie indigna de uma pessoa sensível. Isso é pesado, né? Mas, assim, porque é o que tá, né? O que tá escrito lá muito antigamente, então a gente tenta só passar isso adiante de uma forma que já estava. Mas pode ser de uma forma mais sutil também, e acho que a gente também não pode agredir o outro que tem uma outra opinião, sabe? Eu acho que tem o preceito moderador aí, porque nós temos uma grande parte da sociedade que ainda consome animais, que utilizam os animais para testes, e a gente não pode simplesmente agredir, né? Porque eles têm essa opinião, porque eles querem fazer dessa forma. Né? Eu tenho 2 filhos, um dos meus filhos come carne e o outro não, e ele fala que ele não quer comer, que ele não vai comer bichinho. E pode ser que chegue um dia que ele queira experimentar. E daí eu e meu marido não comemos, só que ele tem o livre-arbítrio dele de escolher, né? Nós tivemos a escolha de arbitrar se sim ou se não. Por que eu não vou deixar ele, né, arbitrar pelo que ele quer? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Ouvir uma acusação ou difamação e não advogar em defesa do acusado indefeso por ausência constitui confissão de conveniência. Também bem pesado esse, mas são coisas que a gente tem que parar para refletir se a gente não faz inconscientemente. Mais grave é a agressão por palavras, atitudes ou pensamentos cometida contra um outro praticante de yoga. Isso aí acontece, infelizmente, muito, 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 muito. Sejam praticantes ou sejam até professores. Inexcusável é dirigir tal conduta contra um professor de yoga. Sumanamente condenável seria se um procedimento hostil fosse perpetrado por um professor contra um de seus pares. Preceito moderador. A observância de ahimsa não deve induzir a passividade. O yogi não pode ser passivo, deve defender energeticamente os seus direitos e aquilo em que acredita. Então essa vai ser a nossa aula sobre ahimsa. Nós vamos ter ao longo desses 21 dias, eu vou tentar reduzir um pouquinho mais, como a gente já falou um pouco sobre o conceito dos códigos de ética, na próxima aula teórica eu vou falar sobre o Satya, que é a verdade, e vou dar uma prática. Tudo bem? Então fica como sugestão daqui até a próxima aula, não a próxima aula, a quarta aula de vídeo, mas a nossa próxima aula presencial, você observar o ahimsa, tá bom? Então fica como sugestão isso. Então antes de finalizar a nossa aula teórica, sente-se com as pernas cruzadas, calcanhar direito perto da base da coluna se você for mulher, ou esquerdo se você for homem, e as mãos em Shiva Mudra. Mulheres, o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita e os homens o inverso. Mantenha a coluna ereta, mantenha os olhos fechados. Faça um ciclo respiratório bem amplo, bem profundo. Mentalize que ao inspirar você capta a luminosidade de coloração violeta. Um violeta que vai representar quebra de karma, proteção. Visualize uma chama violeta envolvendo o seu corpo. Exale e tente projetar ao universo tudo aquilo que você tem de melhor.
Faça mais 2 ciclos bem profundos, mentalizando aquilo que você quer oferecer ao universo. Ao exalar, projete amor, compaixão, reciprocidade, empatia. Assim que você finalizar essa entrega mais profunda de você ao universo, una os seus polegares e as palmas das mãos em frente ao tórax. E finalize aqui a nossa prática hoje teórica, nos cumprimentando com o termo Swastika. Até a próxima aula.